Oi, gente! Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a professora Julena Normando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discurso. A intenção é fazer pensar um pouquinho sobre como são construídos os enunciados, certo? É para estudar, não é para ficar só nesse vídeo. A ideia desse vídeo é motivar um pouquinho o estudo desse assunto. Então, hoje a gente vai falar de discurso. A gente vai falar de língua portuguesa, a gente vai falar de linguística, de linguagem, a gente vai falar de publicidade, de objetivo da comunicação, vários assuntos correlatos que é bem legal estudar profundamente. A ideia é só uma pílula para dar uma vontadezinha maior de estudar. Vamos lá? Então, é para estudar. Entender primeiro o discurso. Do que estamos falando quando estamos tratando de discurso? Tem, claro, o discurso político, o discurso religioso de um pastor ou de um padre, o discurso de alguém numa assembleia. Sim, são discursos. Mas o que eu quero pontuar hoje, o que eu quero que a gente reflita um pouquinho, é especificamente o discurso publicitário, porque é o nosso lugar de fala, mas compreender que o discurso ele é a linguagem em movimento, é a linguagem em curso, é a apropriação da linguagem para a construção de narrativas que façam sentido para o outro e comuniquem aquilo que eu quero. Sempre o discurso tem uma intencionalidade e nenhum discurso é neutro. Então, o discurso, enquanto uma apropriação da linguagem por um sujeito da ação social, ele tem uma intencionalidade desse que o enuncia e o sentido dessa enunciação vai acontecer na recepção. Não posso garantir que aquilo que eu esteja dizendo, por mais que eu vá trabalhar esse discurso, para que ele seja convincente, persuasivo, no caso do publicitário, e que atinja os meus objetivos estratégicos na área da comunicação, eu não consigo garantir que todos os indivíduos, todos os sujeitos que tiverem contato com esse discurso, compreenderão da mesma forma, da forma como eu gostaria, certo? Então, outra coisa importante. Para a gente interpretar o sentido de um discurso, a gente tem que levar em consideração que a significação é construída no interior da fala de um determinado sujeito para um outro grupo de sujeitos, no caso do publicitário. Então, essa significação ela é construída dentro do texto para que esse texto passe uma mensagem específica, que reflita aquela intenção. Então, quando alguém, um redator, ou um pastor, um político, qualquer pessoa, sabe aquele discurso de aniversário, assim, antes do bolo? Até aquele discurso. O sujeito que vai enunciar, ele classifica, ele ordena, ele organiza, ou seja, ele significa o mundo que ele vai mostrar por meio daquele discurso. Então, constrói-se uma voz, um entendimento sobre aquele tema, uma visão de mundo sobre aquele tema, a partir do qual se vai comunicar. Como? Por meio da escolha de certas palavras, você vai emitir ênfase em algumas questões, alguns pontos, ou você vai simplesmente não mencionar certas coisas. Então, existem ênfases, existem omissões, existem as escolhas das palavras. A gente pode dizer uma coisa de várias maneiras, e a escolha, tanto dessa ordem, do que dizer, sobre o que dizer e o que não dizer, com qual palavra dizer, tudo isso revela essa intenção na construção de significado em qualquer discurso. Então, a gente pode construir um discurso para falar uma coisa que, sei lá, que a pessoa ficou ótima naquela roupa, ou que a pessoa não ficou tão bem assim naquela roupa. Eu posso dizer isso e destruir a pessoa, que ela nem vai sair de casa nunca mais, vai jogar a roupa fora, ou eu posso só sugerir que eu não tenha gostado daquilo ali, apenas. Então, existem muitas formas de se construir essas falas. Em publicidade, a gente ainda vai usar outros elementos para compor esse discurso. Questão do ritmo, das cores, enquadramentos, composição das imagens e tudo mais, além, claro, do texto, da parte verbal que está sendo enunciada. Então, a compreensão de um discurso, é claro, ela vai se dar lá no outro, mas é muito importante levar em consideração outro elemento. E isso eu lembro da minha mãe sempre. Ela vive reclamando, ai, Julena, tem uns anúncios que vocês publicitários fazem que é só para vocês entenderem. Não faço a mínima ideia. Eu me sinto muito burra e tal. Calma, não é bem assim. Muito provavelmente você não é o público-alvo daquela mensagem. Por quê? Porque a mensagem tem que ser compreendida, ela é construída para convencer. Como é que você convence alguém que nem entendeu? Então, é o primeiro ponto. E também, a compreensão exige
que você domine certos conhecimentos, compreenda o contexto daquela mensagem. É tipo entender piada de seriado, é tipo entender spoiler. Se você não tiver referência, aquilo ali passa desapercebido para você. É a mesma coisa. Então, se você não consegue compreender o contexto, muitas das vezes vai falhar a sua compreensão. Outra coisa, para se entender o discurso, é importante trabalhar bem a língua portuguesa mesmo. Perceber os pressupostos, o que está implícito aqui, o que é subentendido quando se diz desse jeito ou daquele jeito, quais são os indicadores de fala, de lugar, de tempo, de voz. Que tipo de fala é essa que está sendo construída nesse discurso? Por quê? Porque isso representa, no caso da gente na publicidade, claramente os elementos persuasivos que vão atingir aquela intenção do emissor da mensagem. Isso é muito sério, porque a publicidade ela vai trabalhar com a naturalização de certos valores. Ela trabalha com projeção, então, de alguma maneira, a sociedade está ali, ela é espelhada nos anúncios, porque tem que ser compreendido, tem que haver um contexto, as pessoas têm que entender aquela mensagem. Ao mesmo tempo, ao ver aqueles anúncios, o que passa na nossa timeline, nos stories e tal, meio que a gente queria fazer parte daquele mundo imaginário. Então a gente se vê espelhado, mas também se projeta, querendo estar naquele mundo. Então, esse mundo vai mostrar, vai naturalizar, vai repetir tantas vezes certas relações, que às vezes a gente vai achar que isso que é o correto, que isso que é o bom, que é isso que eu quero almejar. Então a publicidade ela naturaliza certos valores sociais, certos comportamentos. E isso pode ser tanto por um caminho como por outro caminho, em vários assuntos. Por exemplo, o corpo da mulher sempre foi, historicamente, bastante objetificado na publicidade. Essas de cerveja são mais marcantes nesse sentido, mas todas elas. De cosmético. Houve uma fase, especialmente na minha época, anos 90, anos 80, anos 2000, em que o corpo da mulher era extremamente objetificado. E era um objeto completamente irreal, na medida em que era manipulado, era recurso de Photoshop, de tratamento de imagens, corpos irreais, porém mostrados como os desejáveis, como aquele que todo mundo deveria ter, aquele que seria o bom. O cabelo ideal era o cabelo liso, loiro, o corpo ideal era o branco, esguio, magro, agora ele está um pouco mais forte. Enfim, isso foi mudando. E isso foi sendo percebido como uma mudança de contexto, de que, não dá mais para tratar a mulher desse jeito, por conta de N mudanças sociais que vieram acontecendo no decorrer desse tempo, até que hoje a gente tem marcas importantes de cerveja mesmo, que tiveram uma trajetória de objetificação desse corpo e que hoje estão numa pegada completamente diferente, num posicionamento totalmente diferente. Por quê? Porque isso é possível. E o discurso publicitário está aí para que a gente faça um mundo melhor, um mundo mais justo, fraterno, igualitário. É possível. E a publicidade ela convence as pessoas, e de maneira festiva. Então, quando a gente vai escolher o que dizer e o como dizer, é fundamental ter essa consciência social mesmo do impacto de dizer isto desse jeito com esses recursos, ou dizer essa mesma coisa, usando outros recursos, certo? Então, só para fechar, todo discurso tem uma intenção, nenhum discurso é neutro. Essa intenção, no caso da publicidade, visa convencer alguém a agir conforme o anunciante gostaria que ele agisse. Para se compreender a mensagem, é necessário compreender o contexto e identificar nesse discurso todos os seus elementos, os indicadores, os pressupostos, os implícitos, os subentendidos, indicadores de fala, tempo, lugar, voz, porque tudo isso, ao ser escolhido, está transmitindo algum tipo de mensagem, ok? É isso então. Até o próximo.